Olá! Hoje nós vamos falar de quem chega chegando, de quem é brilhante, radiante, a popstar, a alegria. Nós acabamos de assistir um vídeo de um bebê dando risada. Esses vídeos que talvez você tenha vários em casa, do seu bebê dando aquelas risadas tão gostosas. Quero perguntar para você o que você sente quando você ouve esses vídeos que você gravou do seu bebê. Eu, quando escuto os meus filhos dando essa risada, não tem como não sentir alegria. O coração fica quentinho e já explode de energia. É assim que a gente fica quando a alegria chega. Ela contagia o ambiente. Diferente da raiva que ninguém quer por perto, a alegria todo mundo quer por perto. A alegria é a que é convidada para todas as festas, todos os amigos gostam, é a que todo mundo quer do ladinho. É só a gente lembrar do filme de Divertidamente. A alegria, ela colocava todas as outras emoções para escanteio, tirava todas as lembranças negativas da Riley e sempre olhava o lado positivo da vida. Ela é otimista e sempre tenta trazer um lado bom, mesmo quando as coisas não estão tão boas assim. A alegria ela é assim, ela contagia, ela ilumina tudo que está ao seu redor. Uma das características da alegria é o sorriso. O sorriso aproxima, é como um sinal verde das relações. Vamos lembrar no primeiro dia de aula, aquela criança que é alegre, que fica sorrindo, com certeza ela vai ter mais sucesso em fazer amizade. Ela vai ser convidada para as festas, todo mundo vai querer ficar próximo dessa criança também. Mas cuidado! Hoje é vendida uma ideia de que a gente tem que ter felicidade o tempo todo. E será que é possível isso? Lembra no capítulo que a gente falou que as emoções são como ondas, elas vão e vêm. Não é possível manter uma felicidade constante. E nas redes sociais, hoje é vendido muito essa ideia de que sempre a gente está feliz, que a gente tem que buscar sempre estar feliz, sempre estar alegre, né? Só que a gente tem que lembrar também que ninguém posta um momento difícil, ninguém posta situações complicadas, né? A gente só posta a nossa melhor performance, a nossa melhor fase, né? Então, é importante a gente se dar conta disso, porque o que a gente está percebendo muito no consultório são crianças que ficam olhando aquele sucesso que não existe, né? Aquele sucesso que é só uma parte do processo e querem ser iguais àquelas pessoas. E para tudo tem que ter um processo, para tudo também vão ter alguns acertos e alguns erros para a gente alcançar determinados objetivos. Então é muito importante a gente ensinar as crianças a realidade. E essa felicidade plena, ela não existe. E qual o sentido da alegria? A alegria nos faz se sentir aceito, acolhido, se sentir amado. E com certeza, quando a gente está alegre, a gente vai desenvolver comportamentos aceitáveis, que todo mundo vai querer estar junto com a gente, né? É difícil quando a gente está alegre, a gente ter alguém falar para você, para com isso, né? Então, muitas vezes é importante a gente entender que essa criança ela está se sentindo capaz, ela está se sentindo aceita, ela está se sentindo amada. E vamos pensar as características fisiológicas da alegria, né? Quando a gente está alegre, a pele fica mais bonita, o olhar fica brilhante e sempre tem um sorriso estampado no rosto. Esse sorriso, ele contagia, né? Como a gente falou, ele é o sinal verde. Se a gente pensar em termos aí, biológicos, né? O sorriso, ele está comunicando para a outra pessoa a harmonia, a paz, ele está comunicando a bandeira branca. Eu não sou um predador, pode se aproximar que sou amigo. Então é importante a gente entender que todas as questões da emoção, elas também vão ter um sentido fisiológico, uma questão do pensamento e uma reação que é o comportamento. Segundo Darwin, a alegria, ela renova o contrato social. Então ela ajuda a favorecer que a gente viva em sociedade. Outra função da alegria é trabalhar com o equilíbrio das emoções. Então, quando a gente está muito triste, a nossa visão do mundo ela está escura, ela está negativa. E através da alegria a gente consegue enxergar formas de resolver esse problema.
e faz com que ocorra esse equilíbrio. Talvez a gente não vai sair de uma tristeza para a alegria, mas a gente consegue trazer esse equilíbrio também. Uma outra função da alegria é ajudar na construção dos vínculos, porque é através da alegria, né, agora então que nós estamos saindo de uma pandemia, tem coisa melhor do que reunir em grupo, estar, né, comemorando aniversário e todas as atividades, então a gente está até mais alegre com isso, em virtude dessas relações. Então, o quanto a função da alegria é importante para a gente, para promover essa união e essas questões de sociedade, de harmonia e paz. Um espaço em que a gente percebe muito a função da alegria, né, é só lembrar da gente brincando com a criança. O brincar, ele é muito importante. Se a gente pensar no comportamento da alegria, é só imaginar uma criança pulando, ativa, agitada, sorridente. Às vezes até a gente pergunta, onde é que desliga essa criança? E ela tá lá com toda a energia, brincando e se divertindo. Eu queria perguntar para vocês, como é que é o brincar de vocês? Vocês brincam com os seus filhos? Vocês sabem qual é a importância de brincar com as crianças? Eu vou contar para vocês que é muito importante brincar com as crianças. É tão importante quanto dar alimentos e um sono de qualidade. Por quê? Porque é através da brincadeira que a gente proporciona o aprendizado. A criança aprende brincando. Lá na clínica, nós, né, eu e a Ju, a gente brinca muito com as crianças e através dessa brincadeira a gente vai conhecendo o mundinho da criança, conhecendo as situações traumáticas, a gente consegue transformar essas situações, a gente consegue ajudar a lidar com as frustrações, com as intolerâncias, com o tempo e a gente consegue construir novas soluções para aquele problema que a criança está enfrentando. Então brinquem muito com a criança, é importante que vocês tenham esse tempo de qualidade com o seu filho. Alguns pais chegam pra gente e falam assim, ai, mas eu não sei brincar com meu filho, eu não sei brincar, eu não gosto de brincar de boneca. Como é que eu vou brincar com meu filho de boneca se eu não gosto de brincar de boneca? A gente sempre orienta os pais que é importante a gente também estar gostando da brincadeira. De nada adianta eu estar ali, né? Lembra que a gente já falou para vocês, a criança ela é boa observadora, mas ela é péssima intérprete. Então, quando você está brincando, mas você está lá, né, não queria estar aqui, tem um monte de coisa para fazer, ela está percebendo. Só que como é que ela pode estar interpretando isso? Que ela está fazendo alguma coisa errada, que ela não é amada, né? Então, por isso que é muito importante que esse tempo seja um tempo prazeroso para as duas pessoas. Então, se você não gosta de boneca, mas você gosta de jogar de futebol, converse com ela, veja se ela se interessa em jogar futebol, mas ela também não quer jogar futebol. Então, encontre algo em comum que vocês gostam de fazer. E às vezes a brincadeira pode ser também trazendo a criança para a realidade do adulto, que é o quê? Fazendo bolachinhas, né? A cozinha é um espaço que proporciona muito esse espaço da brincadeira. Mas aí vocês têm que ter paciência e tempo, porque vai fazer sujeira e a sujeira é importante para construir tantas memórias afetivas para a criança. Mas cuidado, nós na nossa correria do dia a dia, a gente está muito ausente das crianças, né? Então a criança fica o dia inteiro na escola, a gente fica o dia inteiro trabalhando e aí uma forma da gente tentar lidar um pouquinho com essa culpa que a gente fica, a gente vai no shopping e compra brinquedos, né? Vamos começar a olhar, se a gente olhar os armários de brinquedos das casas de vocês, possivelmente as crianças têm 10 vezes mais brinquedos que vocês tinham na época de vocês. Pelo menos na minha casa é assim, tem brinquedo espalhado por todo lado. E as crianças estão brincando com os brinquedos? Nem sempre. Às vezes, o mais atrativo para os meus filhos é abrir o pacote e brincar com plástico bolha. Eles gostam mais, muitas vezes, do que o brinquedo que eles brincam, se divertem, descobrem e depois deixam lá no canto. Então, é importante que a gente perceba que esse excesso de brincadeira, esse excesso de brinquedos proporciona a dificuldade da escolha também. Eles ficam lá, ficam todos os brinquedos lá, e eles não escolhem nenhum. Então, uma das dicas que a gente gosta de dar para vocês é que eu posso ter vários brinquedos, mas eu separar caixas com brinquedos, né? E aí toda semana, de repente, trocar essas caixas, porque serão outros brinquedos ali que vão proporcionar essa descoberta, essa novidade. Mas aí eu queria trazer aqui uma reflexão também.
cuidado com os brinquedos eletrônicos, com os brinquedos prontos, porque hoje o brinquedo faz tudo sozinho, ele quase não interage com a criança fica assistindo a brincadeira, ela não brinca junto com a brincadeira. Se a gente olhar os carrinhos, hoje até os carrinhos, os carrinhos de controle remoto, eles fazem tudo sozinho, né? Então não tem essa interatividade do brincar, e é essa interatividade que vai proporcionar o aprendizado da criança. E se a gente tira isso da criança e fica tudo pronto, a criança fica assistindo brincar, mas ela não está produzindo. Um exemplo que eu gostaria de dar para vocês, na nossa época, quando a gente jogava videogame e a gente queria passar nas etapas ali, era um sacrifício. A gente tinha que ficar jogando, tentando se superar em cada etapa. E aí quando acabava a bateria ou a mãe pedia para desligar, aquilo era um tormento para a gente. Hoje, as crianças, elas ficam assistindo YouTubers falando sobre os jogos. Tudo bem, se elas assistissem isso para ver ali as dicas e tudo, e depois elas voltassem para jogar, mas o que a gente vê, e o que eu estou vendo também na minha casa, é o meu filho olhando, assistindo, aquilo tem uma estimulação, porque tem um jogo ali acontecendo, mas ele numa posição passiva, de telespectador, e não ele ativo ali jogando. Então, vamos refletir, o que será que essas crianças estão aprendendo? É interessante que as escolas hoje estão pedindo sucatas, materiais recicláveis, existe aula agora de blocos lógicos, que é o quê? Para desenvolver a criatividade dessa criança. A criatividade é algo que já existe ali dentro, por isso que a gente precisa brincar de uma forma sutil com a criança, né? Muitas vezes pegar lápis e ajudar essa criança a construir qualquer tipo de desenho. Então lembra lá na raiva que eu falei para vocês, né? Quando a gente riscava o papel e depois de lá saía um monstrinho, ali está sendo a criatividade para eu poder enxergar. E mas eu não tenho material nenhum, eu posso de repente deitar no chão e ver as nuvens passando e olhar, né, o que é cada nuvem, com o que ela se parece, isso também é uma brincadeira. Muitas vezes, nós também não deixamos os nossos filhos ficarem quietos, ficarem vivenciando o bem-estar. Quando a criança está no sofá olhando para cima, a gente logo pensa, ele está entediado. Aí eu pego desses brinquedos que tem vários que já fazem tudo, coloco na mão dele e aí já estou interagindo ali, né? O que a gente está ensinando para a criança através disso? Que a gente tem que estar sempre alegre, sempre fazendo as coisas, e aí tornam-se os adultos, talvez como nós, né, sempre fazendo as coisas, e quando está parado parece que tem algo errado, e não tem. O bem-estar também proporciona isso, é esse tempo, que às vezes não é de tédio, é apenas de não estar fazendo nada, e que tá bom também. É importante que a gente desenvolva essas habilidades para as crianças. E será que é possível pensar quando a alegria é um problema? Né? É até estranho de dizer essa palavra, mas eu quero contar para vocês que lá no consultório as pessoas nos buscam em virtude também desses problemas da alegria, né? E nem sempre as pessoas vão buscar a gente porque está tudo bem resolvido na vida delas, normalmente tem alguns problemas acontecendo, né? E agora eu vou contar para vocês quais são os problemas então que a alegria pode ocasionar, né? Um dos problemas que a gente recebe muito no consultório são crianças que ficam escondendo as outras emoções. Então elas precisam estar o tempo inteiro felizes. Na verdade, mostrando para os outros que estão felizes, mas não estão felizes. Às vezes elas precisam o tempo inteiro estar agradando os outros, mas ali no fundinho elas não estão felizes, elas podem estar tristes, com medo e até com muita raiva. No consultório, esses dias eu recebi uma criança que os pais acabaram de se separar e ela ocupou o papel de que ela tem que cuidar do irmãozinho. Então ela sempre tem que estar bem, ela sempre tem que estar bem. Ela conseguiu suportar isso durante um ano, assim, mantendo firme, forte ali, né? Igual a Luísa lá do Encanto, né? Tinha que ser forte o tempo inteiro para não chorar, não expressar nada disso. Mas aí, no momento da escola, numa atividade lá que gerou muita ansiedade, veio toda à tona a tristeza, chorou bastante e a gente conseguiu acessar que ele não precisa estar o tempo inteiro feliz. Ele pode sim estar vivendo outras emoções e está tudo bem. A alegria também,
ela pode ter diferenças. Então, posso ter pouca alegria, eu posso ter muita alegria. Quando eu tenho pouca alegria, a gente chama a anedonia, que é o quê? Falta de prazer pelas coisas, nada se interessa. É diferente do tédio, né? O tédio eu tô lá, não tem nada para fazer. A anedonia não, nada me dá prazer. Então, as coisas que me davam prazer, por exemplo, andar de bicicleta, brincar de esconde-esconde, não quero fazer nada. Então, aquela apatia, aquela falta, quase uma tristeza aí, né? É muito parecida com a tristeza. Já o excesso, né, a gente fica pensando, mas excesso de alegria deve ser ótimo, né? Mas em grandes excessos não é legal, porque daí a gente vai falar dessa mania, né? Então, é aquela agitação, aquela hiperatividade, aquilo que não tem controle, que nós pais falam, meu Deus do céu, onde é que desliga, né? Quero o botão aqui, quero tirar da tomada, né? Então, aquilo muito excessivo, que vai ter um pensamento muito grandioso, uma visão diferente do mundo que não é a realidade, uma questão muito acelerada e que precisa ser vista, e se você perceber que tua criança está muito assim, é importante passar por uma avaliação. Além disso, nós pais, em algumas vezes, a gente chega para a criança que está no auge da brincadeira, ela está brincando feliz, a gente chega e fala, chega, agora acabou. E a criança não entende isso, e ela continua ali, né? E a gente fala, chega, e consequentemente logo pode vir uma bronca, né? Vem uma punição ali. A criança fica meio confusa. Mas a alegria não é legal de expressar? Não é uma coisa que todo mundo quer por perto? E aí meu pai falou que eu não posso sentir. Será que eu não posso sentir alegria? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a desenvolver a assertividade. E a assertividade vem de olhar para o outro se essa brincadeira tá legal ou não. Então, por exemplo, se eu estou brincando junto com o meu pai e aquilo está divertido e os dois estão divertidos, eu preciso olhar também se meu pai está gostando disso. E esse comportamento de me colocar no lugar do outro é a empatia. A gente está desenvolvendo essa habilidade na criança. Então eu olho nas características corporais, ele está sorrindo, ele está interagindo, ele está falando, vamos continuar brincando. Aí a criança continua brincando. Mas quando ele muda a fisionomia, ele fala, né, já até afasta um pouco, agora a gente tem que organizar e tal, ele vai entendendo que essa brincadeira ela vai diminuindo. Então, é mais ou menos assim para a gente explicar como vai estar no slide aqui do lado. Então, se tá legal para mim e tá legal para o outro, vamos continuar, tá legal, né? É saudável essa brincadeira. A gente tá assertivo o negócio, a gente tá funcionando essa brincadeira e tá sendo bom para os dois, né? Agora, se só tá legal para mim, né? Porque eu quero continuar brincando, mas pro papai não tá legal, ou pro coleguinha não tá legal. Então, não tá legal, né? Então, a gente tem que parar a brincadeira e se eu continuo, eu tô desenvolvendo um comportamento agressivo, porque tem que fazer, né? E aí a gente vai ensinar a criança o tempo dela. O outro lado da moeda é quando o amiguinho não quer parar. E aí eu fico lá brincando só para agradar esse amiguinho. Também não é legal. Então, e essa criança está desenvolvendo um comportamento passivo. Então, quanto mais a gente ensinar as crianças a desenvolver essa comunicação assertiva, melhor ela vai conseguir enfrentar todas as dificuldades da vida dela, né? Não sendo 880. Então, eu não vou da passividade para agressividade, né? Eu não vou da agressividade para passividade, eu vou no meio, né? Olhando para o outro, conseguindo comunicar para o outro que para mim já deu. Mas sem ser agressivo, sem brigar com a outra pessoa. E isso é treino de habilidade. Então, isso a gente percebe que as escolas estão trabalhando muito e nós na Clínicas também trabalhamos muito para o desenvolvimento disso e as potencialidades dessas qualidades das crianças. Eu acabei de falar para vocês sobre essas habilidades sociais que a gente desenvolve muito na clínica, né? Então, para a gente sair dessa comunicação de 880 e desenvolver a assertividade, é um treino de habilidade social. Habilidade social são classes de comportamentos e elas podem ser ensinadas. E através do treino, a gente consegue observar a criança repetindo esse tipo de comportamento. Então, por exemplo, nós enquanto pais, muitas vezes a gente quer que o filho seja uma criança educada. E a gente sempre fala, cumprimenta o coleguinha, né? Ou dê bom dia. Ou então, quando ganha um presente, a gente fala, tem que falar obrigado, né? Isso é um treino de uma habilidade básica, por exemplo, né? Mas muitas vezes a gente fica muito restrito em falar obrigado, por favor, dá licença. Apenas essas habilidades, será que a gente vai estar desenvolvendo essa criança para a resolução dos grandes conflitos da vida? Muitas vezes
ela pode encontrar essa dificuldade. Então, para que a alegria continue permanecendo na vida de vocês, para que essa criança ela saia dessa posição de passividade, tenha um comportamento mais assertivo, conseguindo colocar as ideias dela de uma forma argumentativa, sem ser uma forma agressiva, né? Para que a gente consiga potencializar o melhor das crianças, é importante que a gente faça esse treino de habilidades sociais. Mas isso, gente, seria um módulo completo, porque são muitas habilidades e eu queria falar para vocês aqui que no consultório, às vezes a gente mostra para os pais algumas habilidades, aqui seria somente para vocês refletirem, né? Será que eu estou ensinando essas habilidades para os meus filhos? Então eu vou trazer aqui algumas habilidades para vocês estarem pensando se vocês estão trabalhando com os seus filhos. Por exemplo, vocês ensinam seus filhos a terminar uma conversa? Vocês ensinam seus filhos a oferecer ajuda, a agradecer, a iniciar uma conversa? Às vezes aquela criança fica tão tímida ali, a gente fica, vai filho, fala, vai lá, fala, né? E a gente esquece que às vezes a gente tem que ensinar a criança, olha, você pode iniciar uma conversa falando, olá, tudo bem, como é que é seu nome, o que você gosta? E aí a criança com esse repertório, ela vai conseguir falar, ela vai conseguir sair daquela posição passiva, introspectiva e ela vai conseguir conversar com aquela criança. Agora se a gente só fala, vai lá, conversa, vai lá. Ai, você viu, não adianta, meu filho não conversa. A gente não está ensinando habilidade quando a gente só está empurrando o filho, né? Por exemplo, uma outra coisa, prestar atenção nos outros, né? É uma habilidade muito importante. A criança pequenininha, eles ficam falando, interrompendo. Então, quando nós pais, a gente chega para a criança e fala, só um minutinho, a mamãe precisa acabar de ouvir o que a tia está dizendo aqui, daqui a pouco eu vou te dar atenção. A gente está ensinando essa criança, através do nosso exemplo, a esperar, né? A prestar atenção também no que a coleguinha está falando, né? A compartilhar. Então, os pequenininhos, assim, na escola trabalha-se muito isso, né? A criança tem dificuldade de dividir as coisas e a gente percebe que a pandemia, as crianças ficaram muito sozinhas em casa e alguns são filhos únicos e não tinham com quem dividir. E aí a gente percebe hoje que crianças mais velhas estão com dificuldade de compartilhar as coisas, né? E que os professores já estão tendo essa compreensão e ensinando essa habilidade aí na escola, né? E aqui eu tenho várias outras também que a gente pode estar pensando sobre isso, que é somente um processo de reflexão. Então vocês viram o quanto a alegria é importante na nossa vida, o quanto a alegria nos ajuda a olhar o lado bom das coisas, a gente ter a visão otimista das questões, porque a vida é cheia de sofrimento, dificuldades, problemas, situações como a que ocorreram agora, né, que a gente nem imaginava que ia acontecer, como a pandemia. Então, a alegria nos traz essa outra visão, essa visão otimista de um futuro melhor e de questões melhores para a gente também. Até a próxima aula!